Oi galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para mais uma vídeo, mais uma aula. Na aula de hoje eu quero falar sobre um importante movimento que ocorreu na França ali no final do século XVIII, início do século XIX, que é a chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa é um contexto, uma série de eventos que marca o fim da monarquia absolutista francesa e o início de uma nova república. E nesse momento nós vamos entender então as principais características e os principais eventos ocorridos dentro de todo esse processo revolucionário. Então, boa aula! A França pré-revolucionária, a França antes da data de 1789, que é a data, digamos aí, central do evento revolucionário, era uma França que, do ponto de vista social, tinha um problema. A França dividia-se em 3 estados, onde o primeiro estado e o segundo estado juntos faziam aí compunham a chamada aristocracia francesa, na qual o primeiro estado vinha formado pelo clero e o segundo estado pela nobreza. Já o terceiro estado era composto pela grande maioria da população. Alguns historiadores, algumas estimativas apontam para algo em torno de 97% da população, de camponeses, artesãos, trabalhadores urbanos, a grande massa da população francesa. No entanto, neste período, vale destacar uma outra característica. A França vivia um luxo excessivo, do ponto de vista do glamour social promovido por Luís XVI, o monarca que é o pivô de todo esse processo. Obviamente que Luís XVI, para manter toda a circunstância de estar aliado à nobreza e de favorecer o clero, tem de promover algumas questões tributárias. Ele tem que subir impostos, ele tem que administrar em alguma parcela da população os valores que ele precisa garantir. E, logicamente, ele vai fazer isso principalmente no terceiro estado. O curioso pensar de que esse terceiro estado produzia demais. O terceiro estado francês, como já citei, a massa dos trabalhadores francesa, ela realmente era muito ativa. No entanto, tinha algumas características muito profundas. Fome, precariedade, além, é claro, de necessidades políticas que não eram ouvidas, que não eram atendidas. A grande questão é que ali, anos antes de 1789, o rei francês ele precisa garantir que a aristocracia permaneça apoiando o seu governo. É importante destacar que no século XVII, por exemplo, nós já tivemos na Inglaterra um importante movimento, e se você não lembrar, você pode voltar no vídeo sobre a chamada Revolução Inglesa, ou as Revoluções Inglesas, e naquele contexto a monarquia absolutista foi derrubada. O Luís XVI precisava garantir o apoio irrestrito da nobreza e do clero, e para isso ele tem que tomar medidas em relação ao terceiro estado e, consequentemente, aquilo que o terceiro estado retribuía a ele, que era a carga de impostos. Em 1700, para manter a ordem econômica, o Luís XVI convoca
a chamada Assembleia dos Notáveis. Nessa Assembleia participaram os membros, os representantes do clero e da nobreza. A solução, obviamente, foi promover o aumento de impostos. Mas quem ia pagar os impostos? O terceiro estado, que sequer participou dessa Assembleia. Bom, né, eu acho que claro que o terceiro estado não se deu, né, por contente a essa decisão, né, que eles sequer puderam participar. No ano de 1789 acontece um outro importante movimento, que é a convocação dos Estados Gerais pelo próprio Luís XVI, que precisava, de alguma maneira, reverter o quadro econômico francês. E talvez a gente se pega aqui e se pergunta, mas qual era a grande questão? Além, é claro, dos luxos, né? Além, é claro, de todo status que precisa ser mantido junto à nobreza e junto ao clero, a França acabara de participar de uma guerra, e os custos com toda e qualquer guerra não são, né, dos melhores, né? Não são dos melhor, né? Não existe nenhum custo melhor. Vamos lembrar que a França, nesses anos anteriores aí a 1789, se meteu em algumas questões que diria nem eram delas, França, mas ela, para tentar levar vantagem, por exemplo, vai participar de todo o contexto ali da independência das 13 colônias, né? Apoiando inclusive as colônias inglesas no continente americano, uma vez que um dos seus maiores desafetos, a Inglaterra, né, estava tentando manter as suas colônias, e como falei, a França vai participar dessa guerra, e guerra custa caro, né, gente? E o rei Luís XVI precisa de alguma maneira manter o equilíbrio econômico, e vai convocar a Assembleia Geral, por exemplo, para buscar uma saída a respeito dos gastos com guerra. É claro que a Assembleia ela vai se desdobrar não dentro das expectativas que o Luís XVI tinha, porque uma coisa que é muito interessante de pensar, lembra que eu falei? A França ela era dividida em 3 estados. Embora a maioria dos participantes dessa Assembleia era formada por integrantes do terceiro estado, o que aconteceu? Isso foi uma baita sacanagem. O voto dentro dessa Assembleia Geral ele era unitário. Né? O que significa isso? Cada estado tinha direito a um voto. Então, mesmo que o terceiro estado era ampla maioria, o terceiro estado teria um voto contra 2 votos da nobreza e do clero. Então, qualquer decisão que fosse tomada ali, provavelmente o terceiro estado perderia, né? Até porque nobreza e clero não iriam abrir mão aí dos seus privilégios, por exemplo, não pagamento de impostos, não abriria mão do luxo e de outras questões, por exemplo, como serem servidos pelo terceiro estado com a força de trabalho. Essa Assembleia, obviamente, ela vai se caracterizar por algumas tensões, e o terceiro estado nesse contexto vai fazer algumas exigências, né, pro Luís XVI, né? Uma das exigências era exatamente em relação ao voto, né, a representação do voto. O terceiro estado vai pedir, né, os deputados do terceiro estado pedem ao Luís XVI que ele faça o seguinte: olha, vamos tirar esse negócio do voto unitário e vamos dar um voto para cada deputado. Nesse sentido, se isso acontecesse, claro, era possível então de o terceiro estado reverter alguma situação que não fosse alguma situação que não fosse favorável a esse terceiro estado. Claro que isso no contexto ali da Assembleia Geral não vai ser decidido. Uma outra questão, né, dizia respeito também à carga tributária, né? Uma vez que, como já disse, a maior parte dos impostos era paga pelo terceiro estado, e um dos pedidos dos deputados do terceiro estado para que participassem era exatamente em torno dos tributos que eram dirigidos
ao terceiro estado. Bom, fato que no contexto ali da Assembleia Geral o rei não se manifesta, ele não fala nem que sim nem que não, e os deputados, né, os integrantes do terceiro estado ficam insatisfeitos, vão ficar irritados talvez até com isso, e abandonam a Assembleia Geral. Né? Então deixam o primeiro e segundo estado e criam uma Assembleia própria, que eles vão chamar de Assembleia Nacional Constituinte. E é muito importante você entender essa Assembleia Nacional Constituinte, porque ela vai produzir, ela vai provocar a formulação da Constituição, né, republicana na França, que na verdade vai ser a carta, né, a declaração, né, dos direitos do homem e do cidadão. Importante, inclusive, que você depois faça uma leitura, né, nesta declaração. Vou deixar na descrição do vídeo aqui. É bem legal a gente observar o que o terceiro estado pedia, né, no contexto aí do processo revolucionário. Dentre os vários pedidos, tinha lá, por exemplo, a questão como o fim da escravidão nas colônias francesas, né, que vale destacar, né, uma questão muito importante, né, já que o iluminismo, né, e todos os lemas ligados à igualdade, à liberdade humana estão aí no contexto revolucionário. Nada mais justo, de que você pediu o fim de uma atividade que era uma atividade de limitação de liberdade, como o caso da escravidão praticada nas colônias da França, por exemplo, no continente americano, como era o caso na região da América Central. Bom, mas passando essa questão, além da Constituinte, né, da Assembleia Nacional Constituinte, em 1798, a gente tem, em 1789, perdão, nós temos uma outra questão importante aqui, tá? O que acontece no processo revolucionário francês aí. A parte, né, do terceiro estado, ela provoca um movimento que é símbolo da Revolução Francesa. Eu estou falando de um evento que vai acontecer em julho, né, que é a quebra ou a queda da Bastilha, né? No mesmo ano aí da Assembleia dos Estados Gerais, da Assembleia Nacional Constituinte, o que vai acontecer na França? Os membros, os integrantes do terceiro estado vão até a Bastilha, que era uma prisão, né, muito simbólica aí do poder do monarca, onde estavam ali os principais desafetos, né, e conseguem, alguns falam invadir, outros falam estourar, derrubar, enfim, aí chegam, acessam esse local quase intransponível, símbolo, né, da arbitrariedade, símbolo do poder quase que inalcançável da monarquia francesa. Esse evento grave aí, queda da Bastilha, ele é central no nosso processo revolucionário. Além disso, é importante destacar que no contexto dos eventos revolucionários todos, o terceiro estado, ele politicamente também é engajado. Você se lembra que eu falei dos deputados, né, que, por exemplo, participaram da Assembleia dos Estados Gerais. Bom, dentro do terceiro estado nós tínhamos dois partidos políticos, o Partido dos Jacobinos e o Partido dos Girondinos, ok? Bom, o primeiro grupo, o Jacobino, vai ser liderado, né, por um cidadão muito importante, esse do lado aqui, ó, Robespierre. Grave esse nome, né? O Robespierre, ele exatamente para não pestanejar, né, temendo talvez até a desistência do grupo, temendo possíveis retaliações, vai provocar, né, ali no contexto do processo revolucionário, na sua primeira fase pós queda do Luís XVI, a chamada Era do Terror, né? E ali é terror mesmo. Então todos os inimigos da Revolução
deverão ser mortos. Inclusive Luís XVI, né, vai ser decapitado, né, na guilhotina que foi curiosamente criada por mando do próprio Luís XVI, que tinha, por exemplo, a função de tirar a vida aí dos desafetos políticos mais perigosos, né, na visão do rei. Ok? Então Robespierre organiza, né, esse governo aí da Era do Terror, que vai até ali final de 1793 e início do 1794. Só que esse terror, né, e é muito legal que no contexto o hino, né, a Marselhesa da França, vou deixar a descrição também embaixo do vídeo para você depois ler a letra, ou se quiser mesmo ouvir a música Marselhesa, que fala de sangue, fala de luta e de morte, né, que a revolução a todo custo. Isso causou certo temor na população, né, e o Robespierre, por seus excessos, acaba também sendo decapitado. Isso aqui que acaba, né, por ser curioso aí. E depois da morte do Robespierre, né, ali a partir de 1794, tem uma nova fase de governo na França, que é chamado diretório. Tá? O diretório vai ser governado pelo outro partido político do terceiro estado, lembra? Então, começo aí da revolução, logo após a morte do Luís XVI, quem vai governar são os jacobinos, e o diretório então tem os girondinos, a outra, né, parte do terceiro estado governando. E a partir de 1794, então, na verdade a questão é reestabelecer a ordem no interior da França. A ordem social, né, afinal de contas estava um caos, a ordem política, afinal de contas o rei tinha sido morto e mesmo que houve um governo, esse governo não se prolongou, né, mas principalmente a questão econômica. Né? O diretório vai trabalhar em torno desse aspecto. E é importante falar que a revolução ela termina quando em 1799, né, uma figura que vai ser central aí nos anos seguintes assume, né, o posto de pessoa mais importante do diretório, que é o conhecido Napoleão Bonaparte. Né? Ele que, então, ao mesmo tempo marca o fim, né, não no sentido de pronto e acabado, mas o fim de uma fase que é objetivamente aniquilamento da monarquia absolutista, mas o início de um outro período, que é a Era Napoleônica, né, um governo imperial, um governo agressivo, um governo extremamente também ofensivo, né, em relação à política externa, embora a gente não vai falar de política externa no século XVIII como se pensa hoje, né, mas que tinha aí algumas pretensões e que é tema aí de uma outra vídeo. Mas basicamente sobre o processo revolucionário que nós precisamos entender é isso. Bom, nós tínhamos uma França do ponto de vista social fragmentada, onde a grande maioria da população sofria, onde a grande maioria da população pagava a conta, uma crise econômica instalada em virtude de decisões, né, em virtude de luxos, em virtude de guerras pelo Luís XVI. Né, essa instabilidade vai promover uma grande quantidade de primeiras tentativas, né, do Luís XVI de restabelecer o controle, o poder, não vai dar certo. Aí você tem o terceiro estado promovendo a revolução. É legal pensar nisso, porque se afinal de contas é revolução, a coisa tem que mudar totalmente. Então o terceiro estado, que até então era sofrido, agora passa a controlar, só que é um terceiro estado dividido. É um terceiro estado com dois partidos políticos que, embora tenham o mesmo objetivo, que é o fim da monarquia, tem direcionamentos divergentes em relação à forma de governar. Isso não resolve o problema interno da França, isso mantém um caos, isso mantém uma instabilidade social, uma instabilidade política, uma crise econômica, e que, né, culmina
né, com a necessidade, naquele contexto, de uma figura forte, de uma figura decisiva, mas que vai fazer uso desse status, né, e que vai fazer uso da posição para implantar um regime talvez até tão complexo, tão complicado, tão difícil, tão pesado quanto a monarquia de Luís XVI. Mas sobre Napoleão, sobre a era napoleônica, nós falamos numa outra vídeo. Tchau, tchau, um abraço, bons estudos.